Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. O rádio toca de mansinho, Maurício Fusco no ar, contando histórias de amor que fazem o coração pulsar. Cada vida uma... Olha, para você participar da nossa programação, nos contando a sua história, é muito simples e fácil. Você pode se inscrever lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Lá você se inscreve no canal, você deixa o seu like, acione o sininho para que o YouTube possa entender que os nossos vídeos é relevante e começa a notificar você quando a gente subir com vídeos novos para o canal no YouTube. Não se esqueça, comente qualquer coisa, deixe o seu like, o seu joinha para que o nosso canal possa crescer ainda mais. A história de hoje que eu vou contar é uma história que o nosso amigo Paulo nos mandou. E a história, ela tem o título O Poder da Fé nos Momentos de Maior Dificuldade. Vamos à história de hoje. Meu querido amigo Maurício Fusco, o relógio na parede marcava quase meia-noite e o João estava sentado à mesa da cozinha cercado por contas e papéis. A luz fraca da lâmpada piscava de tempos em tempos, tornando o ambiente muito mais sombrio. Ele olhava para as contas acumuladas, tentando encontrar uma saída, mas tudo que via eram números que não fechavam. A cada novo papel que pegava, um suspiro profundo escapava dos seus lábios. O peso do mundo parecia estar todo sobre teus ombros. João sempre foi um homem trabalhador. Durante anos e anos, ele tinha um emprego estável, que pagava as contas e proporcionava uma vida simples, mas confortável para sua família. Ele e sua esposa, Maria, eram felizes ao lado dos 2 filhos. Mas tudo mudou de repente. A crise econômica que assolava o país levou a empresa onde ele trabalhava a cortar gastos, e o João foi um dos primeiros a ser dispensado. Desde então a sua vida virou de cabeça para baixo. Os dias se arrastavam em uma rotina de busca desesperada por um novo emprego, mas sem sucesso algum. A cada não que recebia, a sensação de impotência crescia ainda mais. Maria fazia o possível e o impossível para manter a calma e dar suporte ao marido, mas também estava esgotada. Ela tentava disfarçar a ansiedade e a angústia, principalmente na frente das crianças. Mas o João via nos olhos dela o mesmo medo que sentia. A casa, antes um lugar de risos e alegria, agora estava cheia de tensão. As crianças, mesmo sem entenderem tudo o que estava acontecendo, percebiam uma mudança naquele local. O sorriso do João estava se apagando e a Maria tentava manter os filhos distraídos para que não notassem a tristeza que havia tomado conta do lar. Naquela noite, após os filhos irem para a cama, Maria se aproximou do marido João na cozinha. Ela colocou a mão sobre o seu ombro, mas não disse nada. Não havia palavras que pudessem amenizar aquele sofrimento. João olhou para ela, os olhos cansados e sem brilho, e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Vai dar tudo certo, ele murmurou, mais para tentar se convencer do que para confortar a Maria. Ela apenas sentiu aquela coisa fria, embora ambos soubessem que não tinha certeza daquilo que o João dizia. Quando Maria foi para o quarto, o João ficou ali sozinho, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. Ele olhou para o teto e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma profunda necessidade de desabafar. Fechou os olhos e murmurou, quase sem voz: Deus, onde o Senhor está? Eu preciso de uma resposta urgente. Eu não sei mais o que fazer, meu Deus. Então as lágrimas finalmente começaram a rolar
dos olhos do João. E ele não tentou segurá-la, não. Naquela noite o João se sentiu verdadeiramente perdido, como se estivesse ali à deriva em um mar sem fim. Nos dias que se seguiram, João acordava todas as manhãs com o mesmo peso no peito. O sol nascia lá fora, mas dentro de casa a escuridão parecia persistir ainda mais. Ele passava as primeiras horas do dia tentando se motivar, lembrando dos motivos pelos quais precisava continuar lutando. Seus filhos, Maria, a promessa de uma vida melhor. Mas a cada não que ouvia nas entrevistas, a cada ligação que nunca retornava, o sentimento de fracasso crescia. O pior de tudo, gente, era a dúvida. Ele se perguntava onde estava errando, se algo estava faltando nele, se de alguma forma não era bom o suficiente. As tentativas de conseguir um novo emprego tornaram-se dolorosas. João havia preenchido inúmeros formulários online e nada acontecia. E quando parecia que estava perto de conseguir algo, tudo acabava desmoronando. Uma das entrevistas que mais lhe deu esperança foi para um cargo de motorista de entregas. Nada glamuroso não, mas o suficiente para trazer um alívio para as contas atrasadas. Ele tinha certeza que a vaga seria sua, até que um e-mail curto e frio chegou. Lamentamos informar, mas decidimos seguir com outro candidato. João então leu aquelas palavras várias vezes, como se precisasse que aquilo se fixasse em sua mente de verdade para que pudesse aceitar. Em casa, a Maria fazia o possível para manter o ambiente leve para as crianças, mas o cansaço estava começando a aparecer. Eles tinham conversas tensas à noite, quando as crianças já estavam dormindo, mas o medo daquela situação estava ficando insuportável. E o João, por outro lado, sentia-se impotente, incapaz de prover para sua família como sempre tinha feito. Ele tentava se manter forte, mas em cada discussão percebia que Maria também estava esgotada. Uma tarde, enquanto João estava no sofá, olhando para o vazio, para o nada, Maria sentou ao seu lado. João, eu sei que você está fazendo o seu melhor, meu bem, mas talvez a gente precise de um tempo. Talvez eu e as crianças possamos ir para a casa dos meus pais por uns dias. Acho que isso pode nos ajudar a pensar melhor. João então não disse nada imediatamente. As palavras pareciam ter atravessado seu peito como uma faca. Ele sabia que a Maria não estava desistindo dele não, mas a ideia de vê-la e os filhos indo embora, mesmo que por um curto período, era como uma confirmação de que ele havia falhado. Ele acenou com a cabeça, concordando sem olhar diretamente para Maria. Talvez seja o melhor sim, respondeu, tentando não deixar que a voz falhasse. Maria o abraçou e ele sentiu uma mistura de amor e desespero naquele abraço. Ela estava tentando salvar a família do jeito que podia, e ele sabia disso. Mas no fundo, ele não conseguia deixar de sentir que aos poucos estava perdendo tudo o que amava. Naquela noite, João decidiu sair de casa. Ele caminhou sem rumo pelas ruas do bairro. O vento frio daquela noite cortando seu rosto enquanto passava por ruas silenciosas e mal iluminadas. As luzes das casas ao redor refletiam vidas que pareciam tão distantes da realidade dele. Risadas abafadas, vozes tranquilas, uma rotina que ele já não sabia como viver aquilo. Depois de andar por quase uma hora, João encontrou um banco na praça e se sentou naquele banco, deixando-se cair sobre ele como se as pernas já não aguentassem mais. Foi ali, no silêncio daquela noite, que ele finalmente permitiu que os seus pensamentos se desmanchassem. Ele olhou para o céu, buscando alguma estrela que pudesse guiá-lo, mas as nuvens cobriam tudo. Sem estrelas, sem direção, sem esperança, ele se perguntou se as orações que fizera nos últimos meses chegaram a algum lugar ou se simplesmente se perderam no ar. Deus, ele sussurrou, com a voz rouca e cheia de dor. Eu não sei o que fazer, meu pai. Se o senhor está aí, eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo para continuar. Eu não posso fazer isso sozinho, não. As palavras saíram como um desabafo tardio, uma tentativa desesperada de encontrar algum consolo. João ficou ali, sentado, esperando por algo. Um sinal, um sentimento, sei lá, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. A noite seguia fria e silenciosa. E João sentiu a solidão pesar sobre ele mais uma vez.
Com o coração apertado e a cabeça cheia de dúvidas, ele finalmente se levantou e começou a caminhar de volta para casa, sentindo que estava carregando um peso maior do que quando tinha saído. A casa estava em silêncio quando ele voltou. Maria e as crianças já dormiam. Ele entrou no quarto e se deitou ao lado de Maria, tentando não acordá-la. Fechou os olhos e deixou que as lágrimas rolassem silenciosamente. Naquela noite, João não dormiu, apenas ficou deitado, escutando o silêncio, imaginando o que aconteceria no dia seguinte. A dúvida e o medo eram seus companheiros e ele não sabia por quanto tempo conseguiria continuar assim. Bom, na manhã seguinte, o João acordou sentindo tão vazio quanto na noite anterior. O sol nascia timidamente, mas dentro dele não havia luz. Ele decidiu sair novamente para caminhar, buscando algum tipo de alívio ou apenas escapar de si mesmo. Foi quando chegou à praça novamente e viu o banco. Era como se aquele lugar estivesse esperando por ele novamente. Ele sentou-se e foi ali que ouviu uma voz calma e tranquila ao seu lado. Filho, você parece estar carregando um peso grande nas suas costas. João abriu os olhos e viu um senhor idoso sentado ao seu lado. Ele tinha um semblante gentio, cabelos grisalhos e um olhar sereno, quase como se estivesse ali esperando por João. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis demais, meu filho, só precisamos de uma lembrança de que não estamos sozinhos, disse aquele idoso. Em seguida, ele enfiou a mão no seu bolso do casaco em que estava usando e tirou um pequeno pedaço de papel amassado. Sem dizer mais nada, entregou o papel ao João e, com um sorriso, levantou-se e começou a caminhar lentamente pela praça. João, confuso, olhou para o pedaço de papel em sua mão. Ele abriu o papel e viu que havia uma mensagem escrita nele. Um versículo que João conhecia muito bem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Por um momento, João ficou olhando para as palavras. Ele leu e releu o versículo diversas vezes, como se tentasse absorver cada palavra. Uma sensação estranha tomou conta do João naquele momento, algo que ele não sentia há muito tempo. Era como se naquele momento algo dentro de si tivesse sido tocado. As palavras "não temas" ecoavam em sua mente, e ele sentiu um nó se desfazer em seu peito. Era um pequeno alívio, uma fagulha de esperanças que ele achava que nunca mais iria sentir. João ergueu o olhar para procurar aquele idoso, mas ele já não estava mais ali. Ele olhou ao redor da praça, mas não havia nenhum sinal daquele idoso. Foi como se o homem tivesse aparecido apenas para lhe entregar aquela mensagem. João suspirou profundamente e pela primeira vez em semanas sentiu uma lágrima de alívio em seus olhos. Ele ainda estava no fundo do poço, sim, mas algo dentro de si dizia que não estava sozinho. Talvez, apenas talvez, as suas orações tivessem sido ouvidas. Dias depois, algo mudou em João. Não foi uma transformação mágica, não, mas ele começou a sentir que poderia dar pequenos passos para sair daquela situação. Decidiu tentar novamente. Não importava o quanto fosse difícil aquela situação. Passou a se levantar, arrumar a casa e procurar trabalho como uma atitude diferente. Até mesmo retomou o hábito de rezar antes de dormir. Certo dia, João conseguiu um trabalho temporário em uma loja de ferragem do bairro. Era um trabalho simples, sim, de carregamento e organização, mas era um começo. O dono da loja, um homem chamado Carlos, era paciente e gentil, e João sentiu que estava finalmente contribuindo para algo. Ao voltar para casa com o primeiro salário, ele sentiu que tinha algo de concreto para oferecer à sua família. Com o passar daquela semana, Maria e as crianças voltaram para casa. O reencontro foi cheio de lágrimas e abraços. E Maria pôde ver nos olhos de João a esperança que antes parecia apagada. As crianças estavam felizes por ter o pai de volta, e o riso voltou a preencher novamente os cômodos daquela casa. João sabia que ainda havia muito por fazer, mas ele estava disposto a continuar. Um dia de cada vez. Ele havia aprendido, através da dor e do desespero,
que a fé poderia ser a sua âncora. Não importava o quanto as coisas pareciam escuras, triste, mas havia sempre uma luz à espera. Você também se sentiu no fundo do poço e encontrou dificuldade para seguir em frente? Assim como o João da nossa história, todos nós passamos por momentos em que tudo parece perdido. Mas lembre-se, sempre há uma luz no final do caminho e a fé pode ser a sua âncora. Não enfrente a tempestade sozinho, não. Se você precisa de apoio, oração ou apenas de alguém para ouvir a sua história, estamos aqui por você. Deixe o seu comentário aqui no nosso canal. Compartilhe a sua experiência e juntos vamos fortalecer a nossa fé e esperança. Inscreva-se no canal Maurício Fusco @oficial, youtube.com Maurício Fusco @oficial. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para que nós possamos apresentar a vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Emissora da Barra, mais histórias assim como essa. Gente, eu vou tocar uma música e em seguida eu volto com a opinião, ou se você quiser apenas deixar um recado aí com relação à história de hoje, nós vamos ler e vamos te ouvir aqui no ar pela Rádio Emissora da Barra. Fique por aí, não saia daí não, volto já, até já, volta comigo. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caí. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caí. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas.
Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Emissora da Barra. Você ouviu na sua história de vida de hoje a história do João. Uma história muito bonita que nós apresentamos hoje, uma história também de superação do nosso amigo João que nos escreveu. Essa história foi mandada pelo nosso ouvinte João. Claro que o nome dele não é João, porque nós não vamos divulgar o nome verdadeiro das pessoas que mandam suas histórias aqui para a Rádio Emissora da Barra, para a sua história de vida. Todos os nomes que a gente usa aqui são nomes fictícios. Essa história veio da cidade de Areiópolis, aqui no estado de São Paulo, aqui próximo mesmo a Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, São Manuel. Bom, eu atendo agora, né, para ele estar só comentando a história. Primeiro no nosso WhatsApp, a Maria da Silva, ela é do Jardim Nova Barra, ela diz assim: que história linda, amo as suas histórias, Maurício, parabéns por essa história, eu chorei com essa história. Também com a gente o Everson Soares, da Secap de Igaraçu, diz assim: Maurício, que história linda, viver bem e escolher coisas que agrada a vida e ter um coração limpo e um coração com fé, isso é muito bom. É o amor de Deus falando com a gente. História linda essa sua, meu amigo. Tá certo, querido. Muito obrigado pela sua participação. A Edna Souza, Vila Habitacional, diz assim: primeiro, agradecer pelo que tem. Segundo, paciência e paz interior. Terceiro, paz interior é uma paz que vem de Deus. A gente tem que ter paciência sobre todas as coisas e orar muito, que a recompensa chegará. Ainda do WhatsApp, a Lidiane, né? A Lidiane de Almeida, ela é do Jardim Nova Barra, aqui em Barra Bonita, diz assim: Maurício, que história maravilhosa. Uma maravilhosa história de vida essa. Que história linda, me emocionei com essa história. Parabéns a essa pessoa que enviou essa história. O João Soares, Igaraçu do Tietê, belíssima reflexão, parabéns. Ainda, deixa eu ver aqui, a Edna Souza, Vila Habitacional, linda história, Maurício, estou te acompanhando pela Rádio da Barra, manda alô para mim de vez em quando. Ô Edna, mando sim, aquele abraço, viu? Obrigado pela sua participação. A Luciana Carlos de Souza, ela é de Igaraçu do Tietê, da Vila Nossa Senhora Aparecida, ela diz assim: verdade, a alegria que muitos procuram nos outros nunca está nos outros, e sim em Deus. Temos que procurar sempre a nossa fé e procurar sempre ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela sua participação. A Jaciara Ferreira, Igaraçu do Tietê, diz assim: Jesus escreve sempre uma nova história. Temos que aceitar a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso e aceitar tudo aquilo que Ele nos dá. Eu já vivo a história desta mulher. Sempre segurei as pontas junto com meu marido, nunca desamparei. Passamos por uma situação igual há algum tempo atrás, mas Deus nos levantou. Tá certo, querida, muito obrigado pela sua participação. Gente, esta foi a sua história de vida de hoje. A gente volta amanhã às 3 horas da tarde para mais uma edição da sua história de vida. Tchau, pessoal, fique bem. Deus é contigo e família. Até amanhã, querendo Deus. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.